Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Meu nome é Sueli, nós estamos aqui para a nossa palestra semanal, enquanto nós estamos nos nossos lares. Como sempre, vamos iniciar com uma prece. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus, ao Pai de infinita misericórdia, que esteja nos abençoando, que os bons espíritos estejam amparando a toda a humanidade nesse instante, que o amor do Pai envolva todo ser humano, que possamos ser abraçados e amparados pela espiritualidade amiga, espalhado por todos os cantos da terra, que possamos ser inspirados para que captemos todas as mensagens inerentes ao nosso aprendizado nessa noite. Que a luz, o amor, a paz, a harmonia possam nos envolver nesse instante. Que assim seja. Meus queridos amigos, hoje o nosso tema é o sacrifício mais agradável a Deus, no capítulo 10, versículo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler o trecho do Evangelho. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes vos reconciliar com o vosso irmão. E depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Um versículo anterior a este é aquele nosso conhecido em que Jesus nos aconselha a nos reconciliarmos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho. E esses versículos vêm após o Sermão da Montanha, tão conhecido por nós. Mas antes de adentrarmos no estudo desse versículo, vamos falar um pouco sobre sacrifício. À época de Jesus, era comum os judeus irem ao templo ofertar, fazer as suas oferendas, e ofertavam em sacrifício animais, aves e grãos da colheita. Este era um costume judeu porque era um cumprimento à lei mosaica. Estava previsto na Torá, que era a lei seguida pelos judeus. A ideia de sacrifício vem muito antes. Nos primórdios da humanidade, quando entrávamos na era da razão, percebemos que existia algo superior. Começamos a perceber os elementos da natureza e começamos a entender que existia uma força acima de nós. E denominamos vários nomes aos deuses da natureza, enfim. Desde esse período, para então aplacar a ira dos deuses, eram feitos sacrifícios, só que os sacrifícios eram humanos. Sacrificavam-se vidas humanas para aplacar uma ira desse ser superior. Com o passar dos séculos, milênios, nós vamos encontrar no Velho Testamento uma passagem em que Abraão, que é o pai dos judeus, o pai da raça, né? Abraão é chamado ao monte e Deus pediu para que levasse seu filho. Chegando ao monte, Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho para provar a sua fé no Deus único. Imaginemos Abraão olhando para o seu filho e agora? Quando ele ia cumprir a vontade de Deus, eis que vem uma voz e diz: não precisa de sacrifício. Tá vendo aquele cordeiro ali? Ok, agora você vai sacrificar o cordeiro. Essa passagem nos mostra como Deus é paciente e bondoso conosco.
porque sacrificávamos vidas humanas. E a partir dessa passagem, acabou o sacrifício de vida humana e foi substituído por um sacrifício de animais. Então, era um cumprimento da lei se fazer o sacrifício. E Jesus, como aproveitava todos os instantes e todos os momentos do cotidiano para nos ensinar, veio e nos incitou a, antes de fazer a sua oferta no templo, se algum irmão tiver algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá, se acerta com ele e depois volta, e aí sim faz a sua oferenda. A palavra sacrifício, em latim, é a junção de duas palavras, sarcer, que é o sagrado, e facere, ou facere, que é fazer. É o ato de fazer, de tornar sagrado. Então, quando nós, hoje, nos dirigimos a Deus, porque agora não fazemos mais sacrifícios, e isso veio depois de Paulo, o grande apóstolo, que numa carta disse assim, olha, Jesus já foi o Cordeiro de Deus imolado, ele já fez o sacrifício por todos nós, não precisamos mais sacrificar animais. Olha que coisa fantástica. O que ele estava dizendo é, vamos parar de sacrifícios de animais, não precisamos. O que Deus quer é o nosso coração, é o nosso ser interior, não precisamos mais de sacrifícios. Fantástico, Paulo. Mas, voltando para hoje, esse conselho de Jesus hoje, se Jesus estivesse entre nós hoje e dissesse isso, quando você for fazer alguma oferenda no templo, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou se o seu irmão tiver algo contra você, deixa aqui, vai lá e se reconcilia com ele. E depois volta, e aí sim, oferece o que você tem. Quando nós nos dirigimos a Deus, a Jesus, ao Criador, a essa força suprema, o que nós ofertamos? Nós ofertamos o nosso ser, não é? Nós nos ofertamos, nós ofertamos aquilo que o ser espiritual é, a nossa centelha divina. Agora vamos imaginar nos dirigindo ao Criador, à espiritualidade, a Jesus, nas nossas orações, ofertando nossas vibrações, as nossas orações, com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, ou com alguém com um sentimento negativo em relação a nós. Toda força negativa, energia negativa, toda vibração negativa, ela tem uma frequência baixa, pesada. A energia é pesada, é escura. Então, quando nós agasalhamos esse tipo de energia no nosso íntimo e alimentamos, porque vejamos, nós vivemos numa vida de relações humanas e quase sempre nas nossas relações interpessoais nós magoamos pessoas e nós somos magoados. Nós ferimos e somos feridos. A questão é como nós, que significado nós damos para esse sentimento? Como é que nós trabalhamos esse sentimento? Quanto mais nós vamos alimentando sentimentos de vibração baixa, sentimentos de rancor, ódio, ressentimento, raiva, ódio, tudo isso vai gerando dentro de nós essa vibração mais pesada, essa energia escura. E quanto mais nós alimentamos, mais ela cresce. E essa energia não é nossa, e ela precisa ser expelida de alguma forma. Essa energia que nasce do ser, da centelha divina, ela passa pelo corpo espiritual, pelas células, e muitas vezes ela precisa sair em forma de doenças. Por isso que os gregos diziam mente sã, corpo são. Então, antes de oferecermos
que temos dentro de nós, a nossa centelha divina, o nosso amor, o nosso bem, as nossas orações, é primordial que nós nos reconciliemos com o nosso irmão. E nós vemos nas passagens do Evangelho Jesus nos aconselhando: ama o teu inimigo, faz por próximo o que gostaria que fizesse para você, não seja violento, seja dócil e amoroso. E aí nós pensamos: poxa vida, eu sou a vítima e eu vou agir dessa maneira para o bem do outro. Só que todo esse caminho que Jesus traçou, ele mostra que essas atitudes de trabalharmos em nós, os nossos sentimentos, nos livrando de sentimentos inferiores, essas atitudes, além de beneficiar o próximo, beneficia a nós mesmos, porque nós estamos interligados pelos fios da mente, pelos fios da emoção. Então, o que acontece com o meu irmão lá fora reflete em mim. Nós estamos vendo isso na situação que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos todos interligados numa grande teia de pensamentos. Por isso que Deus, muito sábio, nos concedeu esse período em que nós precisamos cuidar do nosso íntimo, cuidar do nosso templo interior. Esse período é um período em que nós estamos em casa, muitos, e a gente vê nas redes sociais: já fiz faxina, já limpei guarda-roupa, já fiz isso, já fiz aquilo. Agora é hora de limpar o nosso íntimo, limpar emoções, pensamentos, transformar, ressignificar uma série de sentimentos. É o período de nós, nessa reclusão, pensarmos: como é que eu vou sair dessa fase? Porque é uma fase. Como disse Maria em resposta a uma pergunta do Chico, isso também passa. Essa fase também vai passar. Mas como nós, humanidade, sairemos dela? Precisamos sair melhores. Nós estamos sendo compelidos a pensar no essencial, a pensar no outro. Nós estamos com saudades dos nossos empregos, nós estamos com saudades dos nossos amigos, nós estamos com saudades de abraço, saudades de conversa, nós estamos sentindo falta daquilo que a gente nem dava importância. E o melhor de tudo, nós estamos olhando para o outro. Existe um movimento grande de pessoas ajudando uns aos outros. É o locador que diminui o aluguel, é o outro que parcela a dívida do outro. Nós precisamos nos ajudar. Existe uma grande quantidade de pessoas vibrando, orando, rezando, cada um no seu segmento de crença, não importa. O mundo está clamando, está orando, está ofertando de si. E isso é muito importante, isso é transformador. Precisamos aproveitar essa oportunidade, não para viver na ansiedade, no pessimismo, porque tudo Deus provê. E não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja atuando. E de novo, isso passa. E como é que nós vamos passar? Como é que nós estamos passando? Lembrando que nós estamos na Semana da Páscoa. Vai se avizinhando a Páscoa. E a Páscoa significa passagem. A Páscoa que Jesus, na época de Jesus, que ele comemorou a Páscoa, eles lembravam a saída dos hebreus, do jugo dos egípcios. E lembrava também a época em que as 7 pragas assolaram o Egito. E nos faz nos lembrar de uma praga, de uma certa praga, em que foi aconselhado que as famílias ficassem dentro de casa, cevassem um cordeiro e colocassem uma marca na porta. Quem tivesse aquela marca, a doença não afetaria
e não mataria os primogênitos. Hoje nós estamos também compelidos a ficar dentro de casa, a voltarmos para a nossa família, a conversarmos, a reunirmos. E qual marca que nós devemos colocar no nosso lar? A marca da atitude sensata, prudente, a marca da oração, da limpeza interior, da limpeza do nosso interior, não só da nossa casa sim, mas da nossa casa, do nosso templo interior. Essa é a marca. Isso vai fazer com que nós, com uma vibração alta, não sejamos visitados ou não tenhamos reflexos desse vírus que está passando, que é de uma vibração mais baixa. Por isso é importante que mantenhamos a esperança, que mantenhamos a fé, a harmonia interior, a harmonia nos nossos lares. Vamos aproveitar para leitura edificante, música edificante, tolerância, paciência acima de tudo, auxílio ao próximo, auxílio àqueles que nós não conhecemos. É hora da humanidade praticar a fraternidade. Somos todos irmãos em Cristo. E o que Ele espera de nós agora é ressignificar a nossa vida. Que vida nós queremos daqui para frente? O que é o necessário? O que é o supérfluo? O que é o importante neste momento? Que aprendizado nós estamos colhendo deste momento? E assim, meus queridos, que possamos refletir, que possamos trabalhar o nosso íntimo, colher todo o aprendizado de que precisamos nesse instante e ter fé e esperança de que tudo passa, mas passa melhor se nós estivermos com o nosso templo interior limpo e higienizado, com os nossos pensamentos no bem, na paz, na harmonia, tanto quanto for possível. Que essa semana possamos ter uma semana bastante harmoniosa, de paz, de tranquilidade, de alegria, de momentos agradáveis e que possamos ser mais afetivos, ser mais cordiais, ser mais tranquilos, mais dóceis e mais humanos. Vamos então fazer as nossas vibrações, fechando os nossos olhos novamente. Vamos pedir aos espíritos amigos, espíritos de luz, espalhados por toda a terra, que levem paz e harmonia, fluidos reparadores, energizantes, que visitem os hospitais, fortaleçam os profissionais de saúde, fortaleçam os trabalhadores de serviços essenciais, fortaleçam os idosos e seus familiares, todos aqueles trabalhadores angustiados por causa de seus trabalhos, fortaleça os empresários, que os nossos governantes sejam abençoados, que tomam as decisões mais acertadas, que os nossos lares sejam visitados, que a luz do amor invada todos os cômodos e limpe, higienize, trazendo aquela sensação de harmonia, de paz, de esperança. Que os nossos familiares sejam amparados e abençoados por esses seres de luz. Que sejamos fortes o suficiente para enfrentarmos as nossas sombras, para encararmos o que precisamos mudar. Que sejamos também tolerantes e pacientes conosco mesmo, mas que sejamos fortes o suficiente para lutarmos por um mundo melhor, dentro de nós, a partir de nós,
Que a nossa luz divina brilhe, ampare, ilumine a todos igualmente. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que tenhamos uma semana maravilhosa. Que possamos olhar para o céu e agradecer a todo instante a bênção de estar encarnados, a bênção dessa oportunidade, e que possamos nos tornar pessoas melhores, mais afetivas, mais compreensivas, mais alegres, menos pessimistas, mais otimistas, e que tenhamos forças para enfrentar todas as vicissitudes que vierem até nós como forma de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, que Maria nos ilumine e que o amor do Pai nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.